Olá, irmãos, a paz. É a primeira vez que nós estamos fazendo esse trabalho por causa dessa situação toda aí da epidemia, da pandemia, e para mim é uma novidade também. Eu creio que para todos os irmãos do outro lado aí também é uma novidade. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o coração de cada um de vocês, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Estava orando nessa madrugada e Deus estava falando comigo, assim como eu creio que já tem falado com muitos irmãos ao redor do mundo também, a respeito disso. E a respeito da palavra de hoje, eu quero ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 em diante. Paulo fala sobre uma grande preocupação que ele tinha com a igreja. Ele fala assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês escolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. A palavra de Paulo aqui, ela fala a respeito de uma simplicidade que nós devemos ter no evangelho e a forma como nós devemos receber Jesus. Paulo está falando aqui que há várias formas de se apresentar Jesus ou de se receber o ensinamento a respeito de Jesus. Ele fala aqui que ele tinha um zelo, um cuidado muito grande com a igreja, na questão apostólica dele, de transmitir a Jesus para a igreja de uma forma tão idônea que a igreja pudesse ser muito abençoada com isso e pudesse receber realmente o que Deus tinha no coração para passar para a igreja. Ele fala aqui que ele tem o cuidado com a igreja de apresentar como se fosse um pai que tem cuidado de uma filha para apresentá-la pura até o dia do casamento, para quem vai desposar essa sua filha. Então, esse é o cuidado que ele tinha com a igreja, de preparar a igreja para um futuro casamento. Esse casamento, obviamente, aqui ele está falando da reunião de Cristo com a sua igreja futuramente. E que quando ela fosse apresentada, a igreja estivesse de uma forma muito adequada para aquilo que se esperava de um casamento. Uma virgem pura, ele diz aqui, que estivesse guardada para o casamento realmente. E esse é o cuidado que também um pastor deve ter com a igreja. A igreja não pertence ao pastor. O pastor está ali trabalhando com a igreja para apresentar essa igreja a Cristo um dia. E esse cuidado, Paulo fala no versículo 3, que o que ele receia e ele queria evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com muita astúcia, assim que também as nossas mentes não fossem corrompidas e se desviasse de uma sincera e pura devoção a Cristo, ou uma simplicidade do Evangelho. Essa simplicidade do Evangelho são as coisas mais básicas do Evangelho. E há várias formas de se apresentar Jesus, como eu disse no começo. Tem pessoas que podem apresentar um Jesus comercial, um Jesus para uma organização religiosa, um Jesus que tira a dor de todo mundo, um Jesus que está disposto a abençoar todo mundo. E eu não discordo, de certa forma, disso, porque eu sei que Deus tem muitas bênçãos para os seus filhos, mas a questão é quando nós acabamos nos desviando do ponto central, que não é Jesus que está precisando do homem, mas é o homem que está precisando de Jesus. Jesus é a resposta certa de Deus para um mundo caído, para uma humanidade caída. Quem está caído é o homem, não é Jesus. Se o homem não tiver Jesus, não receber Jesus, ele não tem como ser salvo. Então, ele tem uma necessidade primária de receber Jesus, o verdadeiro Jesus, a verdadeira imagem daquilo que Jesus é, de como Jesus é apresentado na palavra de Deus. E um dia, até quero compartilhar com vocês aqui aquilo que Pedro
disse aos líderes religiosos ali em Jerusalém, em Atos capítulo 4, versículo 12, ele apresentou Jesus da seguinte forma: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Essa palavra de Pedro, ela é muito oportuna porque nós vemos aqui que não existe outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Então não adianta ter muitas religiões ao redor do mundo, ter muitos nomes. O único nome que realmente pode efetuar a salvação é o nome de Jesus, é a pessoa de Jesus. E essa é a simplicidade do Evangelho. O que acontece com o passar do tempo é que muitas vezes nós vamos colocando coisas dentro do Evangelho, nós vamos transformando a igreja, que é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, numa organização, simplesmente. A igreja ela começa a ter mais aparência de uma empresa, de uma organização, e muitas delas são muito bem elaboradas e são muito bem trabalhadas e organizadas, mas a questão da simplicidade que é no Evangelho, que Paulo está dizendo aqui, é que naquela época eles não tinham muitas vezes prédios para se reunir. Eles não tinham muitas situações favoráveis para eles. Eu acredito que naquela época, quando a igreja estava sendo formada, ela não tinha ainda um ministério de louvor, de adoração com instrumentos, ela não tinha o conforto que nós temos hoje, com as cadeiras que nós temos hoje dentro do templo, com todos os recursos de mídia como esse que nós estamos apresentando aqui hoje, através do qual nós estamos apresentando. Naquela época a tecnologia não chegava, estava muito distante disso. Então, o que nós vemos é que Jesus é em si suficiente para efetuar a total e plena salvação que o homem precisa. E a questão é relacionamento com Deus, porque Deus, vendo que o homem estava afastado dele, nos entregou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Porque Deus quer ver o homem perto dele, quer que o homem se aproxime dele, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos nos enchendo da sua presença. E quanto mais nós estamos distantes de Deus, mais ficamos vazios dele. E a questão é que quanto mais nós nos aproximamos e nós nos enchemos da sua presença, mais revelações de Deus nós vamos tendo. Porque Jesus é um ser espiritual, que ele vem de outra dimensão, de uma dimensão espiritual para a dimensão física. E ele vem revelar quem o Pai é. Revelação essa que o homem por si só tinha uma revelação muito precária, apenas vendo a natureza. Mas nós vemos o que Jesus diz, ele mesmo é quem afirma essas coisas. No texto de Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante, ele fala sobre essa revelação. Ele diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Esse texto está dizendo claramente que a revelação de quem Jesus vem do céu. Através do Espírito de Deus, do Espírito do Pai Celestial, é que nós podemos conhecer quem Jesus é, de fato, interiormente. Não apenas na nossa mente, mas algo muito mais interior. Que essa revelação vem pelo Espírito Santo e também Jesus está dizendo que o Filho é quem revela o Pai, quem o Pai é de verdade. Então, todo relacionamento que nós vemos aqui da Trindade é feito por revelação. A palavra de Deus nos revela quem Jesus é, embora ela é um livro físico, mas existe o lado espiritual desse livro físico, porque está escrito ali em Hebreus 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e é eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então nós vemos que a palavra de Deus, o Espírito de Deus, nos revela através da sua palavra quem Jesus é.
E Jesus é quem revela-nos o Pai, porque todo o conhecimento que nós temos a respeito do Pai Celestial veio através de Jesus. O homem antes tinha um conhecimento mínimo a respeito de Deus. Talvez a respeito de Deus ele nem soubesse que Deus é tido como Pai, porque quem faz plenamente essa revelação é Jesus. E nós vemos que essas revelações de Deus, elas são buscadas quando nós entramos no nosso secreto em oração, quando nós lemos a palavra de Deus com o coração aberto, pedindo a Deus que nos revele quem Ele é e o que a sua palavra quer dizer. É um oceano muito vasto. Às vezes nós estamos ali com o pé, ali apenas molhando a planta do nosso pé diante do oceano, e a gente acha que já está bom isso. A presença, a glória de Deus é algo que o homem ainda não conhece. O homem não conhece a plenitude do que é essa glória, de quem Deus é. Ele conhece apenas uma porção muito pequena disso. E quanto mais nós vamos buscando a presença de Deus, mais nós vamos entrando nesse oceano da sabedoria, do conhecimento de Deus. A palavra do Senhor diz que nós não devemos apenas conhecer, mas prosseguir em conhecer a Deus, caminhar nesse conhecimento a cada dia. Jesus é a resposta perfeita de Deus para a humanidade caída, de tal forma que não existe outro evangelho. Mas o triste é que Paulo, quando ele fala aqui, ele fala que outros apresentaram um outro Jesus. Como se fosse possível, então, ter um outro Jesus, mas Paulo está dizendo aqui, ele fala no versículo 3, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. No versículo 2, inclusive, ele começa a abrir esse assunto dizendo: o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. No versículo 4 ele diz: pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos. Ou seja, há muitas formas de se pregar Jesus. Mas Paulo diz que a forma como ele está pregando é uma forma de alguém que tem um temor de Deus, um cuidado de Deus para apresentar a igreja não apenas como um negócio, não a igreja como uma organização, não a igreja apenas como um local onde eu possa criar os meus filhos ou ter benefícios sociais. Porque, sem dúvida alguma, a igreja ela tem muitos benefícios sociais e ela pode, socialmente falando, alcançar muitas classes e fazer bem para muitas pessoas. Mas a igreja não pode se resumir nisso. O que Paulo está dizendo é que esse Jesus que ele está apresentando é o Jesus que dá a salvação para o homem e que o homem deve se voltar para ele como sendo o Senhor da sua vida. Jesus revela a santidade e a glória de Deus. E se eu não estou enxergando essa santidade de Deus, essa glória de Deus, é porque a minha visão está turbada. Nós precisamos pedir a Deus que nos revele plenamente quem Ele é, de fato. Eu creio que com essa pandemia, as pessoas estão se voltando para dentro das suas casas, elas estão deixando templos. E a igreja é muito mais do que templo, porque o templo vivo somos nós, na realidade, onde o Espírito de Deus nos tem ali como um lugar de adoração, porque templo é um lugar de adoração. E Paulo fala, vocês não sabem, ele fala no mesmo livro, aqui na mesma carta aos Coríntios, ele diz, vocês não sabem, porventura, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sendo nós o templo de Deus, devemos nos guardar para Ele, buscarmos a sua presença, porque templo é um lugar onde o Espírito de Deus habita e onde Ele nos revela as coisas de Deus. Então esse templo tem que ser purificado, nós temos que viver para a santidade, para a glória de Deus. E se outro Jesus, que é um Jesus mais social, apenas histórico, tem sido pregado, é um Jesus que está incompleto para a necessidade real do homem. E Paulo diz aqui que o diabo ele vai tentar seduzir os que ensinam, os que pregam a palavra de Deus, para que se desviem do verdadeiro Jesus, da verdadeira pregação de Jesus, que é aquela que ele tinha pregado. E ele diz aqui, aqueles que vêm até vocês com um espírito diferente do que aquele que vocês acolheram.
um evangelho diferente. Então ele fala sobre um Jesus diferente, um espírito diferente e um evangelho diferente. E nós devemos tomar muito cuidado, porque eu fico pensando como que a igreja vai reagir nesses dias. Por enquanto nós estamos tendo algumas ideias do que fazer, mas a questão é que esse tempo que nós vamos ficar reclusos, ficar mais do que 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém sabe quanto tempo nós vamos ficar. A questão é se aquilo que você tem dentro de você, o combustível que você tem, dura todo esse tempo para passar do outro lado. Quando eu estava orando nessa madrugada, o Senhor falou claramente no meu coração que a igreja vai realmente passar por essa pandemia. Ela é como se fosse um tsunami que vem vindo, uma onda enorme que vem vindo de outros países e atingindo o Brasil, e realmente o Brasil vai passar por isso, a igreja do Senhor Jesus vai passar por isso, e a fé que ela aprendeu a ter durante os dias de bonança, ela vai precisar agora praticar. Nós vamos precisar colocar em prática todo o ensinamento que nós recebemos durante as mensagens que nós tivemos do Evangelho, durante os dias que nós viemos na igreja. E como é bom quando as igrejas aprenderam anteriormente, a entrar na presença de Deus em oração, porque agora elas vão saber como fazer. Como é bom quando as igrejas aprenderam a jejuar antes do tempo da crise diante do Senhor, porque agora elas vão saber como fazer. E como é importante quando a igreja do Senhor aprendeu antes a ter comunhão. Irmãos, porque se uma igreja parar com o seu culto e desmanchar-se totalmente, é porque ela não tinha um vínculo, ela não tinha uma aliança entre os membros, ela não tinha ali uma comunhão. E Paulo diz que nós somos membros desse corpo, somos membros uns dos outros. Realmente nós estamos ligados, interligados aos irmãos. Tome muito cuidado. Eu creio que a igreja tem que se focar nas coisas que são do alto, nas coisas que são mais importantes. Tem muitos irmãos ficando desesperados pelas mensagens que vêm a todo momento a respeito de situações de crise em todos os lugares do mundo. Deixa eu dizer, meus queridos, essas crises existem e nós não podemos ficar alheio ao que está acontecendo. Obviamente, nós devemos tomar todo cuidado. Mas cuidado para não se encher o seu coração, deixar o seu coração se encher de uma angústia, deixar o seu coração se encher de uma tristeza, de um pânico muito grande, enquanto a palavra que está diante de você, que nos revela que esse mesmo Deus que começou a boa obra em nossa vida é fiel para continuar até o final. A mesma palavra que fala que, sendo o Senhor o meu pastor, nada vai me faltar, que é Ele que me faz, Ele me leva a pastos verdejantes, Ele guia a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu passe momentos como o vale da sombra da morte, eu tenho que crer que Ele está comigo realmente. Eu tenho que crer que Ele está segurando as minhas mãos, Ele não vai me soltar. A sua vara e o seu cajado funcionam para mim como proteção na minha vida. E eu tenho que crer, aquilo que diz o Salmo 91 também, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, num lugar recluso de Deus, ele está seguro à sombra do Onipotente, que é Deus que cuida dele, ele realmente é guardado dentro de uma fortaleza. E ele pode falar a sua experiência a respeito de Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu escudo. E a Bíblia diz que Ele me livrará dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia. Ele diz que ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu tenho que estar seguro em Deus, crer nele, que eu não serei atingido. Ele me guardará. É óbvio que isso não descarta os cuidados que nós devemos ter. Ele fala a respeito disso ali em Êxodo, quando houve a ocasião da Páscoa. A 10ª praga do Egito, que seria a mortandade dos primogênitos, dos filhos primogênitos, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Moisés para que fosse passado sangue nos batentes das portas de todos os israelitas. E todos eles deveriam ficar reclusos dentro da sua casa, porque aquela peste passaria por eles e levaria, ali propriamente personalizada pelo anjo destruidor, passaria e levaria um filho de cada casa. E eles deveriam ficar guardados dentro das suas casas. Pode ser que algum israelita estivesse pensando, eu tenho a presença de Deus, eu tenho as promessas de Deus, eu vou sair fora da casa. Não, a promessa era que quem ficasse ali dentro guardado seria livre pelo Senhor.
e eles ficaram livres. A marca do sangue de Cristo está sobre as nossas vidas, mas a Bíblia diz que o prudente, quando vê o mal, se desvia dele, mas o simplório, ele passa reto e cai na armadilha. Então nós temos que tomar o cuidado. A Bíblia conta muitas experiências que o povo de Deus teve que se isolar, teve que ficar recluso durante algum tempo, mas não pode perder a esperança do Senhor. A nossa esperança, de fato, tem que estar em Cristo. A minha recomendação é que cada irmão tenha o seu tempo de oração, que esteja orando pelo nosso país, orando por outros países do mundo também, que estejam passando por uma calamidade muito grande, ou pior do que a nossa aqui, e que talvez eles não tenham a esperança da salvação, eles estejam muito distantes de Cristo ainda, não tenham a palavra de Deus naquele país. Nós devemos orar por essas pessoas, nós devemos orar realmente para que o Senhor fortaleça os nossos corações, devemos ter o nosso tempo para meditar na palavra de Deus, isso é de suma importância. As demais coisas dentro da igreja, querido, nós estamos vendo aqui que elas não são prioridade número 1. A questão é que nós temos muitas atividades dentro da igreja, mas no momento de crise como esse, nós vemos que o que fica realmente é aquilo que nós recebemos de fato, aquilo que nós guardamos. Eu quero desejar que cada um dos irmãos se volte para Jesus, realmente com o coração devoto a Ele, busque a presença dEle e realmente mergulhe na presença de Deus. Deus tem muito a falar. Algo que Deus estava falando nessa madrugada, eu estava falando e não ainda terminei, é que embora a igreja vá passar por essa pandemia, o que o Senhor estava dizendo ao meu coração é que Ele deseja que a igreja seja quebrantada, que a igreja tenha um espírito quebrantado, que a igreja deixe a sua altivez, ela deixe a sua arrogância, ela deixe as coisas supérfluas, as coisas materialistas e se volte ao Senhor. Porque esse tsunami que veio sobre as nações é um pré-aviso, é um aviso na realidade da volta do Senhor Jesus. Está chacoalhando as nações, porque aquele que há de vir virá, e ele não tardará. Isso vai chacoalhar as nossas vidas e vai chacoalhar muitas igrejas ao redor do mundo. Mas para que nós nos voltemos para o Senhor, por amor aos seus escolhidos, Ele manda o aviso na frente, para nos fazer estremecer e chacoalhar a sua igreja, para que ela esteja pronta para a volta do Senhor Jesus, que muito breve virá. Deus os abençoe em Cristo. Amém. Queridos, eu quero dar alguns recados para a igreja e depois fazer uma oração pelos irmãos também. Os recados é que nós não vamos ter nenhuma das atividades no templo que nós teríamos, então. A atividade que nós teríamos da escola de discípulos, nós não vamos poder ter essa atividade. Eu acho que os irmãos devem estar por dentro de toda a situação aí, que a igreja deve se resguardar realmente dentro dos seus lares, evitar ao máximo sair, tomar todo o cuidado. Então, a recomendação que nós damos aos irmãos é que realmente estejam tomando cuidado ao sair das suas casas, para que não estejam aí tendo contato. É importante que os irmãos não deem as mãos uns aos outros, não se abracem neste momento, porque o vírus é invisível e a gente não sabe quem está realmente portador desse vírus. Às vezes tem alguém muito perto, talvez até dentro da nossa casa, a gente não sabe quem é, mas alguns cuidados muito básicos. Quando nós saímos da nossa casa e quando nós voltamos para a nossa casa, se assim precisarmos fazer para comprar algumas coisas, é importante que os irmãos vejam aquilo que traz para dentro das suas casas e o cuidado em se lavar as coisas que entram ali, lavar as suas mãos, lavar o rosto inclusive, tomar cuidado para não coçar os olhos, a boca, alguma coisa, o próprio aparelho celular, às vezes chaves de carro, pontos comuns de contato, aonde você toca, esses lugares precisam, às vezes, uma maçaneta de uma porta. Tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Toda vez que a gente pegar em um ponto comum de contato, a gente tem que esterilizar as mãos depois, lavar as mãos, tem que tomar esses cuidados aí, tá certo? Porque eu sei que agora no começo poder parecer que é um exagero. Não é exagero na realidade, porque esse vírus tem sido transmitido muito rápido de uma pessoa para outra e a gente tem que tomar todo cuidado com essas coisas aí também.
é importante deixar a casa arejada, ou se a gente precisar ir para um lugar que seja local arejado, manter uma certa distância das pessoas, tomar muito cuidado, principalmente se alguém espirrar perto da gente, né? Se afastar rapidamente desse local. E eu creio que logo isso passará e a gente poderá voltar a abraçar os irmãos novamente, como é costume do povo brasileiro, né? Se tocar bastante e a forma como se amam. Isso aí será uma coisa muito legal depois que passar. As histórias que nós vamos ter para contar. Porém, esse vírus e a situação dessa pandemia é uma situação inédita no mundo. Nós já tivemos outras epidemias, até generalizadas, que atingiram vários países, mas nunca em caráter global como essa aqui, a ponto de ser transmitido através de passageiros de avião, de navios, de um ponto para o outro. Então, é importante seguir as recomendações mesmo, tá? Não é uma questão de fé, a fé ela vai além dessas coisas, é importante que a gente tome todo esse cuidado. As atividades do nosso templo, todas elas que são feitas no templo, estão, por enquanto, suspensas, tá? Até a última ordem a gente vai estar aí suspendendo todas as atividades, inclusive os discipulados que eram feitos também, mesmo que não seja no templo, nós podemos fazer por vídeo, tá? Podemos fazer por vídeo, ou podemos fazer ali juntamente um com o outro ali, mas sem presença física, tá? Das duas pessoas no local. Quanto mais a gente puder se preservar, melhor, tá bom? As recomendações que estão sendo dadas para a gente também, que está chegando agora, de última hora para a gente, é que as pessoas que vão trabalhar, se não forem serviços essenciais para a sociedade, que não estejam indo trabalhar. Tamanho é o problema e a contaminação que está sendo causada. Então essa semana, principalmente a semana que vem, aí prazo aí de uns 15 a 21 dias, vão ser essenciais para que nós não deixemos esse vírus se alastrar mais do que já se alastrou e possa ser contido. Nós contamos com todos os irmãos nesses cuidados aí, tá bom? E a questão de oração, a questão de nos comunicarmos, mande uma mensagem para um irmão, retransmita esse vídeo que nós estamos passando aqui também para outros irmãos, avise aqueles que talvez sejam sem celular ou sem internet, dá uma ligada para ele, veja, passe uma mensagem de ânimo, aí de cuidado com seus irmãos. E tome cuidado com as más notícias, porque elas sempre existiram e se você for coletar todas as más notícias do mundo e colocar dentro do seu coração, você não aguenta, queridos. Então tome todo esse cuidado. Amém? Quero orar pelos irmãos agora, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós oramos pela Tua igreja, tanto a Tua igreja local, da Igreja Discípulos do Caminho, cada um dos membros dela, como todas as igrejas em Piracicaba, no estado de São Paulo, no nosso país, meu Senhor. Pedimos pela igreja brasileira que ela seja cuidada por Ti, que ela seja mantida pelo Senhor neste momento de crise. Pedimos ao Senhor que nos sustente, que se esse tsunami vem sobre as nações para chacoalhar a nossa fé e para que voltemos ao princípio, à simplicidade de Cristo, então que o façamos com sucesso. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja confortando, animando e fortalecendo cada coração, cada vida, meu Senhor. Porque as promessas do Senhor não estão de quarentena. As promessas do Senhor são vivas e reais e o Evangelho não pode ser contido também. Que ele seja transmitido, ainda que seja por formas eletrônicas, mas seja transmitido de um ao outro. Que haja, Senhor Deus, na Tua igreja um coração devoto a Ti, de agradecimento, e um coração que se volte a buscar a Tua presença, ó Deus, conforme a Tua palavra nos diz, em 2 Crônicas 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que a Tua promessa é viva e ela é poderosa, ela é real, ó Deus. Assim oramos para que todos os que estão abatidos sejam levantados e fortalecidos na fé. Que ainda que ela esteja distante, Senhor Deus, na questão de não poder estar se reunindo fisicamente, mas espiritualmente estejamos unidos em Cristo, ó Deus. Em louvor, honra e glória ao Teu nome santo. Em nome do Senhor Jesus, possamos guardar a santidade,
possamos buscar a Tua santidade sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.